Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, o Bud inaugurou a loja dele ali na Oscar Freire. E dentre os doces muito legais que tem lá, existe o Lobster Tail, que é aquele que ele chama de rabo de lagosta, né? E, bom, esse doce então, ele deu uma pequena modificada. Esse doce é um doce muito tradicional lá de Nápoles, na Itália, e se chama sfogliatelle, tá? Então eu vou passar uma receita aqui, que dá para vocês fazerem em casa e fica muito legal, muito gostoso, tá bom? Bom, vamos dar sequência então? Bom, então a primeira parte da receita nós vamos fazer uma massa, tá? Uma massa bem rígida, que depois nós iremos abrir com o cilindro para dar sequência. Então eu vou usar aqui 50 gramas de farinha de trigo. Então eu aconselho vocês a usarem uma farinha tipo 00, tá? Uma farinha boa, ok? Vamos colocar aqui 50 gramas de açúcar, aproximadamente uns 6 gramas de sal, e aí 200 ml de água. Se puder dar uma amornada da água, melhor. E aí eu vou bater tudo isso aqui para virar uma bolinha de massa. Porque senão faz com a mão. Dá só uma misturada nisso aqui e vai com a mão. Deixa eu bater mais um pouquinho e a massa já está pronta. Já também incorporou os ingredientes. Então daqui eu tenho já a minha massa. Ok? Massa bem elástica. E eu vou deixar ela na geladeira por aproximadamente meia hora, ok? Embrulho no papel filme e vou deixar ela na geladeira, ok? Já voltamos. Então essa é a segunda parte da nossa receita. Então essa massa aqui, depois nós vamos acrescentar outras coisas, mas ela vai ser o recheio do nosso Lobster Tail, né? Da sfogliatelle. Então o que eu vou precisar aqui? Vou precisar aqui, nessa medida que eu estou usando, 400 ml de água, tá? Eu já até aqueci para ficar mais rápido aqui para a gente fazer. Vamos usar aqui 70 gramas de açúcar, açúcar refinado mesmo, não tem o menor problema. Vou usar aqui aproximadamente 3 gramas de sal, ok? E vou usar aqui sêmola, farinha de sêmola. Então, na hora que eles estão purificando a farinha, você tem farinha integral, depois farinha tipo 2, tipo 1, tipo 0 e tipo 00, que é a que nós usamos para fazer a massa. Vocês vão ver que ela vai ficar bem elástica. Então, nesse refino, eles extraem a semolina aqui da farinha, tá? Então, ela é rica em caroteno, por isso que ela é amarela, ok? Então, vou incorporar aqui a nossa farinha. Acender nosso fogo aqui. Isso aqui praticamente vai virar uma polenta. Vamos aquecer aqui por alguns minutinhos. Assim que ela virar uma polenta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na geladeira e aí nós voltamos com essa massa aqui com o restante dos ingredientes que vai ser usada para rechear o nosso Lobster Tail, aqui, o rabo de lagosta do Bud faz, né? O Bud faz, que é a receita napolitana da sfogliatelle. Então ela já está engrossando aqui. Está quase grossa, o suficiente. Ela vira uma polenta grossa mesmo, tá? Qual é o ponto? É esse ponto grosso. Aí fica até difícil de ser batida, manuseada aqui. Porque é muito rápido. Incorporou, desliguei aqui meu fogo e vou mostrar aqui, ó, ela tá realmente dura, tá? Ok? Daqui
vai para a geladeira. Bom, então é o seguinte, depois que o doce está pronto, o Bud faz um diferencial, ele ainda recheia esse doce com creme. Vocês podem usar um creme chantilly, tá? Ou um creme à base de laranja, enfim. Eu vou fazer aqui um creme pâtissier, fica uma base, aí vocês, assim, em cima disso aí vocês trabalham, tá? Então eu vou pegar uma panela aqui, vou acender o fogo aqui, vou colocar 200 ml de leite, vou colocar aqui 60 gramas de açúcar refinado, normal, ok? Vou colocar aqui 50 gramas de manteiga. Eu preciso de 3 gemas, ok? Então eu já separei as 3 gemas aqui. E vou precisar também de 20 gramas de amido. Então eu peguei um pouquinho de leite aqui para dissolver o nosso amido. Eu vou estar colocando nele aqui os 20 gramas. Então deixa ele dar uma dissolvida aqui. Enquanto isso a nossa manteiga com açúcar vai se dissolvendo aqui. Ok? E eu também vou precisar de baunilha. Ou vocês usam a baunilha artificial, aquelas que vocês compram no mercadinho, ou usam uma fava de baunilha. Então eu pego a minha fava aqui, com a faquinha aqui eu abro ela no meio e vou puxar a minha baunilha aqui. Ok? Depois, se vocês quiserem guardar a fava, põe dentro do açucareiro, que o açucareiro fica com gosto de baunilha. Então eu estou dissolvendo aqui, enquanto meu leite está fervendo, estou dissolvendo aqui a manteiga com o açúcar. Está dissolvendo aqui, vou baixar um pouquinho o fogo. Desculpa estar virando aqui, mas aqui, senão eu não enxergo. O fogão está virado justamente para vocês. Então depois eu precisaria colocar um pouquinho desse leite aqui na gema para ela não cozinhar de uma vez. Então o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar que meu leite do amido está aqui e vou dissolver já no leite com amido. Esse leite aqui está a temperatura ambiente, ok? Então eu já dissolvo aqui a minha gemadinha e depois eu incorporo isso tudo aqui. Então tá aqui, ó, já dissolveu, já está com a baunilha o suficiente, está bem cheiroso, está bem agradável o cheirinho aqui. Eu vou colocar então aqui as minhas gemas com o meu leite e vou mexer rápido, ok? Então isso aqui, ó, em alguns segundos aqui, ela vai começar a engrossar. Então vai virar um outro mingauzinho. Depois que esse mingauzinho estiver pronto, vai para a geladeira. Só que eu vou dar uma dica, coloque ele num prato ou alguma coisa rasa e ponha um filme plástico em cima. Grudem mesmo o filme em cima dele, para não criar aquela casquinha, aquela película que a gente não gosta quando faz esse tipo de creme. Tá? E deixa lá esfriando, porque depois nós vamos bater com chantilly para ficar o creme que eu vou usar para rechear o nosso lobster tail, ok? Ó, já engrossou aqui. E daqui então vai para a geladeira. Então, tá bem grossinho, ó, vou mostrar para vocês, ó. Já está numa consistência bem legal. Tá? Não é para ficar uma pedra isso aqui, hein? Mesmo porque na geladeira depois ele acaba endurecendo um pouquinho mais. Então muito cuidado quando usa o amido. Tá? A gema do ovo também vai gelificar, mas ela não é tão forte. Então eu estou usando aqui o amido para dar esse reforço aqui. Então esse é o nosso creme pâtissier. E o açúcar também não deixe de colocar, porque senão fica sem gosto, mas também não precisa ser exagerado a ponto de ficar enjoativo. Então está pronto aqui. E daqui vai para a geladeira. Estamos voltando aqui então para terminar o recheio que vai ser usado com a massa que nós vamos fazer. Então, a nossa semolina está aqui, que foi cozida. Esperem esfriar porque nós vamos colocar um ovo, senão esse ovo, na hora que você coloca tudo isso aqui quente, ele já instantaneamente ele já cozinha. Então estou colocando aqui a nossa semolina. Pode deixar gelar bem, não tem problema nenhum. E eu vou estar colocando aqui então 300 gramas de ricota. Então, aquela ricota pequena aqui, ó, vai uma inteirinha. Ok? Um ovo.
Aí nós vamos usar, de novo, a fava da baunilha ou baunilha líquida, como vocês preferirem, canela, tá? Então uma colher de sopa de canela, estou colocando aqui uma colher, 70 gramas de açúcar refinado e casca de laranja. Então compra uma laranja legal e rala ela, a casca da laranja inteirinha. Tá ok? Então vocês pegam essa raspinha aqui e vão colocar aqui dentro também com açúcar. O que eu fiz antes? Eu já peguei a raspinha da laranja e já coloquei junto com o açúcar e deixei macerando aqui, para ela incorporar bem isso aqui. Então o meu já está mais sabor incorporado de uma maneira mais legalzinho aqui. Não precisa fazer isso, é que eu prefiro para extrair o máximo de sabor da casca da laranja. Então, coloquei tudo isso aqui dentro e aí eu vou bater. Então toda aquela massa que vocês viram lá vai ser batida. Bateu o suficiente para incorporar. Para mim já é o suficiente, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Limpar meu batedor aqui. Ah, dá para guardar se sobrar isso aqui? Não dá, porque tem o ovo. A não ser que vocês congelem. Ok? Então tá aqui, ó. Vai ficar essa massa aqui. Com essa massa eu vou rechear esse stracciatella. Ou pode ser feio, como é conhecido pelo pessoal do Bud, tá? Acabou renomeando aí e deu uma recheada nele. Então isso aqui vai para a geladeira. A hora que eu abrir a massa, eu vou recheá-la com isso aqui. Isso aqui vai assar, tá? Então, por isso o ovo tá cru aqui dentro. Bom, agora então nós vamos fazer o seguinte. Aquela massa que nós fizemos, que foi a primeira massa, então ela tá aqui, ela ficou na geladeira, tá? Pelo menos meia hora. E ela se tornou uma massa assim, bem elástica. Então, se vocês pegarem ela tá bem elástica, tá ok? Então o glúten trabalhou bem aqui. E aí a partir daqui nós vamos passar no cilindro. Então, ou vocês têm aquela maquininha de macarrão italiana, né? Aquela pequenininha, aquele cilindro pequeno, ou um rolo, você vai ter que abrir na mão até ela ficar bem fininha. Eu tenho uma um pouquinho maior aqui, mas o efeito é o mesmo, tá? Então vou dividir aqui em alguns pedaços e vou começar a passar no cilindro. Então, nada de farinha assim só para não grudar, e eu vou começar a passar no cilindro, ela vai começar a abrir. Então aqui é só o trabalho de ir passando. Vou deixando mais fino. Vou tirando aqui do outro lado e vou afinando. Ela precisa estar bem fina. Então, vou afinar bem aqui. Vou pôr o máximo que eu consigo aqui, deixar ela bem fininha. Ok? Deixar ela aqui. Então eu vou fazer isso com todas elas, tá? Então notem que aqui, ó, eu consigo esticar ela bastante. É com esse processo que eu vou enrolar ela, ok? Então é isso, eu vou fazer com as outras, vou deixar aqui pra gente ver a montagem final. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir essa massa o máximo que eu consigo. Ela vai ficar bem fininha, bem fina, bem transparente praticamente.
Eu vou abrindo ela aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar, o certo é usar gordura banha de porco, tá? Mas para quem não gosta, para quem tem uma segunda opção, ou gordura vegetal ou manteiga. Então eu vou passar manteiga na massa. Não precisa exagerar, mas eu preciso passar uma manteiga nela, como se ela fosse ficar uma massa folhada. Tem que ficar essas camadas de manteiga. Então aí eu começo a enrolar essa massa aqui, bem juntinha. Ela vai ficar como se fosse um rocambole mesmo. E aí eu vou enrolar. E vou fazer isso várias vezes. Vou soltar ela aqui. Essa primeira vez aqui ela tá meio muito fininha, né? Então ela vai grudando aqui. A gente vai fazendo devagarzinho aqui. Vou usar uma espátula, mais fácil, né? Vou fazendo um rocambole com ela. Vou abrir uma outra massa e vou continuar aqui o processo. Ó, tirei mais uma. Então, ó, ela abre bem, ok? Você vai puxando ela. Ela estica bastante. Aí eu passo de novo na gordura. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, ou qualquer gordura que você for utilizar. Você não vai conseguir fazer isso. Aí eu volto com o meu rolinho original lá e vou enrolando, esticando ela um pouco mais. Se tiver alguém para ajudar vocês, um vai abrindo e um vai esticando aqui a massa. Ela fica bem transparente. E assim eu vou enrolando até o último. Vamos abrir então a última massa e vou acabar de enrolar nosso rocambole. Vocês vão perceber que nas laterais aqui, ó, vão ficar uns bicos, não tem problema. Esses bicos vão ser descartados depois, se vocês não quiserem usar para mais alguma coisa. Pode fazer só massinha assada que ela fica boa. Então tá aqui. Na receita original lá italiana eles faziam um pouco mais grosso que isso, tá? E aí quanto mais grosso, maior vai ser o seu rabo de lagosta. E esse tamanho tá bom para fazer para casa, né? E daqui o que nós vamos fazer? Vou pegar esse rocambole, vou cobrir com plástico e isso vai para a geladeira. De 8 a 12 horas. Tá? Isso aqui vai descansar, a manteiga vai esfriar, vai incorporar tudo isso daqui. Muito bem, então vamos lá finalizar os nossos lobster tail, o stracciatella. Bom, o meu rocambole está aqui, ok? Deixei ele gelar. E aí eu vou cortar. Então vocês vão ver que no de vocês, talvez fiquem umas pontas um pouco maiores. Eu vou até eliminar essas pontas aqui.
ok? Não vou usar. Então se você olhar lá, ó, você vai ver que ficou um monte de camadinhas aqui, uma sobre as outras, tá bom? Então aí eu venho aqui e vou cortar mais ou menos um dedo de espessura. Ó, ficou assim, ok? E aí eu vou vir com os meus dedos e vou empurrando as camadas para dentro, para fazer mesmo um cone. Eu vou empurrando aqui com os dedos, até ela ficar bem fininha e bem comprida. Vou empurrando. Tem que ter paciência, não adianta querer ter pressa aqui porque a massa estoura. Depois que eu conseguir empurrar com o canudão assim, ó, aí eu vou pegar o nosso recheio. Lembra da ricota? Ó, tá aqui. A ricota com a casca de laranja, com a baunilha. E aí eu vou pegar uma colherada e vou rechear o nosso rabo de lagosta aqui. Ok? E aí vou pôr numa assadeira porque eu vou assar isso aqui. Então eu vou colocar aqui na assadeira, ó. Então vocês colocam um fundo de papel manteiga, ou tem um silpá, ou tem folhas de silicone que não grudam, já são próprias para isso, tá? Silpá também é uma folha de... parece um teflon isso aqui. Nas casas de confeitaria eles já vendem isso. E aí vocês vão cortando, ou se tiver alguém para ajudar, um corta e o outro vai fazer um conezinho. E aí vou fazer com todos eles. Aí enquanto você está fazendo isso aqui, você já pré-aqueça o seu forno 180 graus, porque daqui isso aqui vai pro forno. Ó, fiz mais um cone, põe uma colherada de recheio, fecho ele aqui, abaixo ele, né? Não é que é para espremer. Eu vou colocar aqui, dá uma distância de um para o outro, e vocês vão repetindo isso até todos estarem aqui e a gente vai pro forno na próxima etapa. Ó, então tá aqui. Para vocês verem um pouco mais de perto, está aqui o rocambole que nós vamos cortar. E aqui do lado já estão eles, deixa eu acertar o foco aqui, já estão eles aqui recheados. Estamos aqui então para pôr no forno. Então nós fizemos aqui os rabichos de lagosta e eles vão assar aqui por aproximadamente 20 minutos a 180 graus, ok? Assim que aqui criar uma casquinha, já estarão prontos. Vamos lá. Bom, então voltamos aqui para finalizar. Então eles assaram. Então eles ficaram com esse formato aqui. Ok? Desse jeitinho aqui. E se você fosse comer como sfogliatelli, né, como doce de Nápoles, é só bater um açúcar de confeitar aqui. E é assim que ele é servido lá, né? Então você tem aqui o sfogliatelli aqui só com açúcar, ok? Para transformar isso aqui no lobster tail, o Bud recheia, ele acaba recheando ele, tá? Então o que eu fiz aqui? Bati creme de leite, chantilly e vou colocar o nosso creme pâtissier, ó. Lembra que eu falei do plástico que devia estar grudado aqui, ó? Quando você tira, ele não fica com nenhuma pelezinha aqui. Então eu vou bater isso aqui junto com o chantilly. E aí a gente vai rechear o nosso lobster tail. Foi mais para incorporar o creme, ok? Então daqui eu vou passar o nosso saco de confeitar e aí eu volto com vocês com um pouquinho mais de close aqui para vocês verem como é que eu vou fazer isso. Bom, então estamos aqui
para rechear os nossos lobster tails. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o doce, pega uma varetinha, alguma coisa assim, ó, faz um furinho nele. Aí você pega o saquinho de confeitar, injeta aqui dentro e injeta creme. E vai injetando em todos eles. Sem dó. Ok? Como eles já estão gelados, esse creme não tem problema. Bom, então basicamente é assim que faz. E aí eu vou ter que comer um aqui para vocês verem que deve estar horrível. Tá bom. Então assim, é uma receita trabalhosa, porque você tem várias partes, várias pré-produções até finalizar tudo junto. E aí você pode comer ele assim como lobster tail, ou como os napolitanos comem, só com açúcar, sem o creme, né? No finalizado, porque aqui dentro já tem o creme que foi assado. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E é um doce legal aí para fazer no fim de semana, no domingo, que você quer uma sobremesa diferente. Fica muito legal. Tá bom, gente? Obrigado!